Vamos lá, meus alunos. Última aula da unidade 2, antes da prova, né? Vai vir a revisão, né? A revisão geral da unidade. Mas antes disso, a gente vai fazer a revisão da aula de hoje, tá bom? Joga na tela aí. Vamos dar uma olhada. Meiose. O que eu falei sobre a meiose no início? Que a meiose é um tipo de divisão celular reducional, de uma forma geral, tá? Porém, dentro da meiose, existem dois tipos de fase, duas etapas. A meiose 1, tá? Meiose 1, que é a meiose reducional, a fase reducional, e a meiose 2, tá? A meiose 2, ela é uma fase equacional, ou seja, a meiose 1 vai gerar células, né? Uma célula inteira de 46 cromossomos, no caso, como exemplo, a gente, aí, o ser humano. Uma célula 2N vai gerar duas células N, beleza, essa foi a fase reducional. Uma célula que tinha 2N, ela criou duas, cada uma com a metade, né, da célula original. Portanto, ela reduziu o número de cromossomos. O que aí, beleza, de uma forma geral, acabou a meiose 1. Aí vem a fase equacional, que se você for prestar atenção, a mitose também é um tipo de divisão equacional. O que quer dizer isso? Nessa fase, essas duas células que foram produzidas na primeira fase reducional, elas vão simplesmente ser copiadas, vai ser feita uma cópia delas. Ou seja, ela é equacional. Se na reducional 46, né, foi reduzido para 23, no caso da gente aqui, dos seres humanos, beleza, então foram geradas células de 23. Agora, ou seja, uma célula 2N foi transformada numa célula N, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Na fase 2, a meiose 2, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa de 23, tá bom? E transformar em mais duas. Ah, mas não são 4 células, professor? É porque na meiose 1, são produzidas duas células reduzidas, ou seja, cada uma vai ter 23. Então, cada uma gera mais duas, ó, ficando as 4 células N. Tá bom? Então, na meiose, vão acontecer essas duas fases. E, diga-se de passagem, qual é a principal fase? Né? A fase mais importante é a meiose 1. E, mais especificamente, onde é que acontece a principal ação que torna a meiose, o processo meiótico, tão importante para o desenvolvimento da variabilidade genética dos seres vivos? É justamente, tá, na prófase 1, que é da meiose 1. Lembra que eu falei? Na prófase, ela é dividida em... Deixa eu fazer aqui uma listinha aqui. Ela é dividida em leptóteno, né? Zigóteno. O que mais? Paquíteno. Tá? O paquíteno. Diplóteno. E diacinese. Ou seja, só essas 5 etapas aqui são tudo dentro da prófase 1. Aí depois delas é que começa a metáfase, anáfase, telófase, tá? E é lá no paquíteno que é justamente a parte mais importante que eu falei, onde é que acontece o crossing over, tá? No paquíteno acontece o crossing over, que é aquele onde um cromossomo troca de pedaços com o outro, né, digamos assim, só que isso só vai ser visível na fase do diplóteno, né, onde ocorre aí a visualização dos quiasmas, que são aquelas partes onde esses cromossomos se encostam, né, de uma forma mais popular falando. Tá bom, pessoal? Então, lembrando, meiose é dividida em meiose 1, meiose 2. Meiose 1 é a fase reducional, na qual uma célula 2N vai dar origem a duas células N.
cada uma, tá bom? E na meiose 2, essas células N, cada uma delas vai gerar mais 2, somando então 4 células finais com a metade do cromossomo, ou seja, 4 células N. Começou com uma célula 2N e vai virar 4 células 2N. Tá bom, pessoal? Essa foi a meiose, jogando tudo num pacote só. Então a gente falou, as 2 últimas aulas foi sobre divisão celular, mitose e meiose. Mitose faz células geneticamente iguais e a meiose reduz, né? São células diferentes. Uma célula 2N gera células N com características ainda diferentes. Tá bom? Agora vamos lá para a nossa atividade e ver como é que esse assunto aí pode ser cobrado de você. É isso aí, meus alunos. Chegou a hora. Vamos ver o que você tem para colocar na nossa atividade. O que você tem para jogar de raciocínio em cima de um questionamento envolvendo esse assunto. Lembrando que mitose e meiose são tipos de divisão celular. A gente fala de mitose e meiose dentro da questão da divisão celular. Tá bom, pessoal? Joga na tela então. Vamos lá. Questão 1. Sobre a meiose. É correto afirmar que o aparecimento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose? O pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose? B. Ocorre apenas na formação de gametas? Ocorre em organismos procariontes? É o processo que origina 4 células diploides? Não, né? A gente não... Na meiose não se origina célula diploides. Origina-se células haploides. Tá bom? Letra E. É o processo que produz células geneticamente iguais? Não. Na meiose, as células são reduzidas, portanto, é modificada aí a genética delas. Ainda mais com o acontecimento aí do crossing over. Tá bom? Então, qual seria aí? O pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose? Existe o pareamento dos cromossomos? Existe. Isso é só na meiose? Né? Onde será? Sim. Então, sobre a meiose, é correto afirmar que o pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose. Ou seja, só na meiose, os cromossomos ficam um do lado do outro. Lá na metáfase, né, da meiose 1. Um cromossomo fica do lado do outro. Ah, professor, mas não tem aquela fase em que eles ficam tudo em linha? Sim, eles estão em linha, eles não estão pareados um do lado do outro, eles estão um embaixo do outro ali naquele momento, tá bom? E aí na B ocorre apenas na formação dos gametas? Né? Não. Ocorre nos organismos procariontes, também é errado. Questão 1, então, letra A. 2. Durante a prófase da primeira divisão meiótica, ou seja, na meiose 1, durante a prófase da primeira divisão meiótica, ocorre a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, possibilitando uma maior variabilidade genética. Como se chama esse evento? Lembra que dentro da prófase a gente tem o quê? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacineses. Isso é só dentro da prófase, tá? A primeira fase, primeiro que a gente lembra o quê? Vamos ver quais são as fases. Prófase, que mais? Metáfase, anáfase e telófase. Nós temos 4 fases. Dessas 4 fases, na prófase, que é a primeira, dentro dessa fase, tem mais 5 subfases, que é isso que eu falei: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá bom? Tudo dentro da prófase, que é isso que ela está se referindo aqui, ó, prófase da primeira divisão meiótica, né? Ocorre o fragmento entre cromossomos homólogos, possibilitando uma maior variabilidade genética. Como se chama esse evento? Formação de bivalentes, formação de tétrades, citocinese, intercinese
crossing over. Na própria explicação que eu acabei de dar, quando eu expliquei a questão para vocês, eu já dei a resposta, né, pessoal? Então, como se chama esse evento que possibilita o quê? Maior variabilidade genética? É esse processo do crossing over. É aquilo que eu falei. Se não fosse o crossing over, se você não for filho único, se não fosse o crossing over, todos os irmãos de uma família seriam iguais, né? Por quê? Porque é eles que permitem com que os espermatozoides e os óvulos dos animais, cada um seja diferente do outro. Como assim, professor? Ou seja, se eu ejaculo ali 300 milhões de espermatozoides, cada espermatozoide tem uma sequência genética dentro dele. Os genes são os mesmos, mas a ordem desses genes são diferenciadas, assim como são os óvulos, entendeu? Se não fosse isso, né? Se não existisse essa variabilidade nessas sequências gênicas dos espermatozoides e óvulos, sempre os espermatozoides iam ser iguais. Então, automaticamente, os espermatozoides e óvulos, né, seriam iguais. Então, automaticamente, se o primeiro filho de um casal tem uma característica, o segundo iria ter exatamente a mesma característica, porque o óvulo e o espermatozoide continuaram totalmente iguais, tá bom? Então, é preciso o crossing over, e esse crossing over é lá na prófase que acontece, mais especificamente no paquíteno, na fase paquíteno, tá? Questão 3. A sequência das subfases da prófase 1 é o quê? Leptóteno, diplóteno, paquíteno, zigóteno, diacinese? Não. B. Leptóteno, diplóteno, paquíteno, diacinese e zigóteno? Não. C. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diacinese e diplóteno? Não. D. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese? Pode ser, hein? Letra E. Leptóteno, paquíteno já não é, porque o paquíteno ele é a terceira, ele não é a segunda. Então, a questão correta aqui é a letra, né? Não, aqui seria a letra D, tá, pessoal? Porque porque tá errado aqui, tá equivocada essa situação. A letra D é que é a sequência, né, da prófase 1. Aliás, a prófase 1 que acontece lá na meiose 1, tá errado isso aqui. É na letra D, tá? Por quê? A primeira é leptóteno, a segunda é zigóteno, a terceira é paquíteno, que é onde ocorre o crossing over, tá? Aí a quarta lá vai ser o diplóteno e a última vai ser a diacinese. Então eu prefiro, né, sem criar muito, o macete que eu sugiro para vocês aqui é lembrar da sequência de letras, né? Tem gente que inventa frase com as iniciais de cada palavra. Não, eu acho mais simples gravar as letras. LZPDD. LZPDD. Tá? L, leptóteno. Z, zigóteno. P de paquíteno. Diplóteno. O primeiro D de diplóteno e o segundo de diacinese. Né? Tem gente que fala aí, levei, zoação, porque, dedurei alguém, enfim, cria uma frase com essas iniciais. Eu acho mais simples, cada um com o seu macete, mas nesse caso aqui eu acho mais simples você gravar as letras. É claro que você gravar 5 letras aqui é muito mais fácil do que você gravar 5 palavras que não estão no seu costume do dia a dia, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O que eu falei? Você nunca ouviu falar nessas coisas. Já na letra, não. Você LZPDD. Agora, é claro, você tem que saber o que significa cada letra. A letra ela só vai dar o gatilho. Você sabe que começa com aquela letra, mas você tem que saber o nome, a palavra inteira. Entendeu? Então, lembrem, ratificando aqui, a questão certa nessa questão 3 é a letra D de dado, tá bom, pessoal? Não é essa aqui,
Isso aqui está errado. Está equivocado essa questão aqui. Tá bom? Peço desculpas aí para vocês, mas eu estou aqui para falar o certo. 4. A meiose é um tipo de divisão que ocorre apenas em um tipo de célula de linhagem específica nos seres vivos. Cite em quais tipos de células ocorre a meiose. Pessoal, nas células nas gônadas, né? Nas células germinativas, nas estruturas masculinas germinativas, que são o testículo e o óvulo, e o ovário, aliás, tá bom? 5. Das afirmativas abaixo, deixa eu colocar logo as 3 aqui. Vou colocar logo a questão toda. Das afirmativas abaixo, o crossing over permite a recombinação dos genes localizados em cromossomos homólogos. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. 3. A intéfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo. É nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado. Quais dessas afirmativas aqui, pessoal, elas estariam corretas? Quando a gente fala que o crossing over permite a recombinação dos genes localizados em cromossomos homólogos, isso aqui de fato não está errado, né? De tudo não está errado, porque o crossing over ele vai acontecer quando os cromossomos estão justamente lado a lado, tá? Os cromossomos só se encontram lado a lado na fase do paquíteno ali da primeira fase, da meiose 1 lá, né? Tá bom? Na prófase. É só nesse momento que eles vão se encontrar lado a lado, tá? Então, a 2. A meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 haploides? Certo, isso aqui está correto. A intéfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo. Sim, porque eles estão se duplicando, né? É nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado. Portanto, todas as afirmativas estão corretas. O crossover permite a recombinação dos genes, como a gente falou agora, dos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que estão um do lado do outro. A 2. A meiose é um tipo de divisão celular na qual a célula diploide dá origem a 4 haploides. E a 3, a intéfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo e nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado. Tá, pessoal? Então é isso aí. Falamos sobre meiose. Eu quero aqui deixar meu abraço para vocês e desejar a vocês toda a sorte do mundo e toda a dedicação, toda a competência, né? Que vocês consigam chegar aí nos patamares de vocês, que vocês querem alcançar, tá bom? Eu vou ficando por aqui no primeiro ano. A minha participação de estar aqui com vocês todo dia, né? Vai estar parando por aqui, mas a gente pode, como eu já falei, estar voltando aqui, dependendo da situação, né? A gente vem aqui tocar uma paródia com a professora Tabita e uma vez ou outra eu posso estar por aqui também, dando aula durante a unidade 3 com vocês, tá bom? Então, não é um tchau, né? Não é um adeus, é um tchau e quem sabe a gente se encontra na terceira unidade e no segundo ano eu tenho certeza que a gente vai estar por aqui também trocando figurinha, tá bom, pessoal? Faça aí uma análise de tudo que a gente aprendeu até agora. A próxima aula vai ser a revisão e a gente já vai ter a avaliação. Beleza? Eu espero que vocês tenham esse compromisso de ter anotado tudo que a gente falou, as dúvidas, pesquisa na internet, rever as aulas, vai buscar lá nos conteúdos anteriores, às vezes para você entender algo que eu estou falando aqui, às vezes está linkado com uma aula que a professora Tabita deu lá na primeira unidade, ou às vezes até o que eu falei nas aulas antes. Eu gosto muito de, sempre que começa uma aula, eu falo um pouco do que a gente acabou de ver na última aula. Então eu acho legal isso para vocês sempre se situando dentro desse processo evolutivo que a gente está passando. Beleza, pessoal? Vamos lá então, bola para frente.